Olá pessoal, a paz do Senhor para todos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e este é o programa Cenário Bíblico. Hoje eu estarei fazendo a segunda parte do vídeo sobre a mulher apanhada no próprio ato de adultério. Pessoal, essa história maravilhosa se encontra no livro do Evangelho de São João, capítulo 8, tá bom? E realmente é uma história maravilhosa. Lembrando que eu fiz o primeiro vídeo. Pessoal, o primeiro vídeo foi um sucesso. Tanto é que no primeiro vídeo eu falei qual é o nome da mulher que foi apanhada no próprio ato de adultério. E particularmente, poucas pessoas sabem o nome desta mulher, não é verdade? Um outro detalhe que eu falei no primeiro vídeo é de quem era o Monte das Oliveiras. Você sabe quem era o dono do Monte das Oliveiras? Não sabe? Então assista o primeiro vídeo, tá bom? Um outro detalhe é o seguinte: você sabia que a mulher que foi apanhada no próprio ato de adultério, ela não estava em adultério? Exatamente, pessoal. E todos esses detalhes eu falei no primeiro vídeo. Inclusive, eu até falei qual é o nome do amante daquela mulher. Então, pessoal, no outro vídeo eu deixei detalhes importantíssimos que provavelmente você nunca ouviu falar. E nesse vídeo eu também estarei falando detalhes que provavelmente você que está me assistindo, nunca ouviu falar. Vamos agora, pessoal, falar detalhes importantíssimos sobre a mulher que foi apanhada no próprio ato de adultério. Muito bem, pessoal, o texto, para continuar neste vídeo, diz mais ou menos o seguinte: os judeus disseram a Jesus: esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério, e na lei Moisés nos mandou que as tais seja apedrejada. Tu, pois, o que dizes? Então, pessoal, podemos observar que aquela mulher estava servindo como um milho, exatamente, como uma minhoca, para atrair Jesus para uma gaiola, para uma arapuca, tá entendendo? Religiosamente falando. E se Jesus condenasse aquela mulher, Jesus infligiria 5 leis. Exatamente, pessoal. Jesus estaria infligindo 5 leis. A primeira é o seguinte: a mulher precisava ser julgada pelo tribunal. Então Jesus não poderia julgar aquela mulher, uma vez que aquela mulher precisava passar pelo tribunal. E a lei do tribunal, né, era uma lei séria, contendo aproximadamente 70 sacerdotes envolvidos nessa lei, tá bom? A segunda lei que Jesus infligiria se condenasse aquela mulher é a seguinte: o homem que estava tendo relação com aquela mulher deveria ser apedrejado, e aquele homem não estava presente. Então, se Jesus condenasse aquela mulher, Jesus também seria um infrator. Por quê? Porque a lei de Moisés diz que o homem e a mulher que foi apanhada num adultério deveriam ser apedrejados juntos, tá bom? E neste caso, somente a mulher estava ali. Então Jesus julgou corretamente, tá bom, pessoal? O terceiro detalhe é o seguinte: a mulher deveria ser julgada pela a equipe judicial daquele tempo. E essa equipe judicial envolvia também, claro, os fariseus e os saduceus. Se Jesus, por exemplo, condenasse aquela mulher, Jesus seria apedrejado imediatamente. Porque, neste caso, Jesus estava querendo assumir a hierarquia fora de tempo. E podemos observar que somente a justiça envolvendo os fariseus e os saduceus eram dignos de fazer um bom julgamento daquela mulher, e não Jesus, porque Jesus realmente era mestre, mas Jesus não fazia parte
da equipe sacerdotal ou judicial daquela época. Então Jesus, né, não tinha direito de condenar aquela mulher. E podemos observar que realmente aquilo ali era uma arapuca, não é verdade? Tentando pegar Jesus em uma falta. Mas Jesus era mestre, não é verdade? A quarta lei que Jesus infligiria se condenasse aquela mulher é a seguinte: Jesus, pessoal, tinha que respeitar a lei romana. Está entendendo? Então, Israel naquele tempo estava sujeito a Roma. Então Jesus não podia condenar aquela mulher à morte, sendo que era Roma que estava no controle da situação. E se Jesus condenasse aquela mulher à morte, os saduceus e fariseus condenaria Jesus à morte. Está entendendo? Porque Jesus estava ultrapassando as leis romanas. Isso seria muito prejudicial a Jesus Cristo. Tá bom? E também, pessoal, a quinta lei que seria infringida, neste caso, seria a lei da graça, ou a lei do amor. Jesus não veio pregar olho por olho e dente por dente. Jesus veio trazer amor, mas o amor relacionado ao arrependimento. Observe que no final da história, aquela mulher ficou até o final, né? Até o final. E Jesus disse para ela: mulher, eu não te condeno, ou seja, eu te perdoo. Então houve um perdão. E aí houve um processo, né? Vá e não peques mais. Então observe que ela estava dentro de uma vigilância. Ela indo e não pecando mais. Tá bom, pessoal? Então aqui, esse detalhe é muito interessante. Você saber que Jesus, por exemplo, se condenasse aquela mulher, ele infringiria 5 leis importantíssimas, tá bom? De repente você não sabia disso e agora passa a saber, tá bom? Um outro detalhe: por que Jesus se inclinou 2 vezes até o chão? Esta é uma pergunta que não quer calar, não é verdade? Pessoal, é porque a mulher estava no chão caída, uma vez que esta mulher veio de longe, ela estava na cadeia, ela estava presa lá no centro da cidade. Isto eu já falei no primeiro vídeo, tá bom? Ela veio de lá e ela estava muito cansada, porque ela subiu vários degraus até o topo do monte onde estava o templo, e ali ela foi jogada. E como ela caiu e ficou ajoelhada com o rosto no chão, Jesus também, ele se inclinou, tá bom? À altura da mulher. Olha que legal, pessoal. É como se Jesus se inclinasse para ouvir de perto as batidas, né, do coração daquela mulher pedindo socorro. Tá entendendo, pessoal? Isso aqui é muito legal. É muito legal. Porque, na verdade, a mulher era inocente. Eu falei no outro vídeo que aquela mulher, ela tinha sido casada, tá bom, com um homem. O homem repudiou, ou seja, largou aquela mulher, tá bom? Mas não deu a carta de divórcio. Então aquela mulher estava casada somente no papel, na justiça, mas ela não tinha marido. Então ela estava entrando em um outro relacionamento. E os judeus, tá entendendo, aproveitou essa ideia para pegar Jesus. Observe que o suposto namorado daquela mulher, né, ou o amante, não estava presente. Por quê? Porque o amante, na verdade, não podia estar presente porque a mulher não foi apanhada no próprio ato de adultério, uma vez que ela não tinha marido. Ela só tinha o casamento no papel, porque estava, né, largada, mas não tinha a carta de divórcio. Então, pessoal, esses detalhes aqui é um pouco burocrático, mas dá para entender por que Jesus não julgou aquela mulher. Está entendendo? Jesus viu que aquela mulher era inocente. Ela não tinha marido. E o pessoal queria matar aquela mulher para condenar Jesus. Ou seja, aquela mulher era tipo realmente de uma isca, né, para tentar prender Jesus em um tipo de gaiola. E Jesus, muito sábio, não caiu nessa gaiola, nessa arapuca. Tá bom, pessoal? Isso é muito interessante. Um outro detalhe muito importante é que Jesus escrevia com o dedo na areia, ou seja, na poeira. Porque Jesus estava no pátio, e o pátio era todo de cerâmica especial. Então Jesus escrevia com o dedo na poeira, na frente do templo, no pátio do templo. Tá bom, pessoal? E aí João colocou esse detalhe porque ele queria descrever o tempo, porque em algum tempo do mês vem o vento, né, e a poeira
é trazida pelo vento. Então João estava dizendo, através dessa questão de escrever na areia ou na poeira, ele estava tentando passar para nós a ideia do tempo. João estava dizendo o seguinte, olha, era um tempo de ventos. Quero dizer o seguinte, era o tempo da festa dos tabernáculos. É isso que João tenta dizer. Então, pessoal, todo esse episódio aconteceu, tá bom? No tempo da festa das cabanas, porque tinha muita poeira e essa poeira era trazida pelo vento. Isso significa que se tinha vento é porque era exatamente no tempo, na festa das cabanas, tá bom, pessoal? Isso aqui é uma indicatória. E aqui, pessoal, vai surgir outra pergunta. O que Jesus escrevia no chão? Essa é uma pergunta que não quer calar, não é verdade, pessoal? Então, pessoal, existem várias suposições. A primeira é o seguinte, observe que Jesus se inclinou 2 vezes. A primeira vez, Jesus se inclinou e escreveu com o dedo no chão, tá bom? A segunda vez, a história diz que Jesus se inclinou e escrevia no chão. Então tem uma diferença, tá entendendo? A primeira vez era com o dedo, a segunda vez Jesus não escreveu mais com o dedo. Isto você vai entender quando lê a história lá no livro de Êxodo, tá bom? Porque lá no livro de Êxodo, Deus escreveu para Moisés com o dedo na rocha, na pedra, tá bom? Fazendo uma Bíblia para Moisés, tá bom? Com os 10 mandamentos, e era uma Bíblia flexível, ou seja, uma Bíblia que dobrava, uma pedra flexível, é claro. E a primeira vez que Deus escreveu os 10 mandamentos, escreveu com o dedo na pedra. A segunda vez, Deus não escreveu mais com o dedo. Assim também, Jesus, quando se inclinou, escrevia com o dedo. E a segunda vez, ele não escrevia mais com o dedo. Tá bom, pessoal? Isso é muito importante e serve para nível de conhecimento. E o que realmente Jesus escrevia no chão, na areia, no terreno, ou seja, na poeira? Pessoal, muitos dizem que Jesus escrevia ali os pecados da mulher. Jesus se inclinou próximo à mulher e começou a escrever os pecados dela. Outros dizem que Jesus escrevia no chão os pecados dos homens que estavam ali. Tanto é que eles olhavam, viam o nome deles e os pecados e iam se retirando. Tá bom, pessoal? Outros acreditam, por exemplo, que Jesus, na verdade, estava escrevendo os 10 mandamentos. Ou seja, Jesus estava repetindo o que Deus fez lá no Monte Sinai. Deus escreveu na rocha, a primeira vez com o dedo. E a segunda vez Deus foi falando e as palavras, ia se pregando na pedra. E Jesus também, a primeira vez, se inclinou e escrevia com o dedo na terra. E a segunda vez que Jesus se inclinou, ele não escrevia. Ele simplesmente falava. Tá bom, pessoal? Isso aqui são detalhes para níveis de conhecimento. E a Bíblia Sagrada diz que saíram todos, começando dos mais velhos. Por quê? Por que saíram primeiro os mais velhos? Você sabe? Pessoal, é porque os mais velhos eram os líderes, a liderança, os sacerdotes, os anciãos. Eles foram os primeiros a saírem ali daquele julgamento. Sabe por quê? Porque eles sabiam que o julgamento daquela mulher não era legítimo. Aquela mulher não tinha marido, não é verdade? Ela estava repudiada. Segundo, aquela mulher não poderia ser levada ao templo para ser julgada. Aquela mulher tinha que ser julgada no tribunal. E eles estavam infringindo a lei de Moisés, levando aquela mulher para o templo. Então, eles mesmos, os mais velhos, observaram que eles estavam infringindo a lei. E quando Jesus disse, aquele que não tiver pecado arremessa a primeira pedra, eles começaram a fazer um julgamento, uma análise. E começaram a entender que o julgamento ali estava contra a lei de Moisés. Por isso, os mais velhos que conheciam as leis de Moisés saíram em primeiro lugar. Porque eles tinham sabedoria, eles tinham entendimento, eles tinham a capacidade intelectual de entender que aquele julgamento naquele lugar não era próprio.
Está entendendo? Por isso, os mais velhos, ou seja, os mais sábios, os mais inteligentes, foram os primeiros a saírem. E um outro detalhe importante que eu deixo para vocês é o seguinte: Jesus levantou, não é verdade, e perguntou: mulher, cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? E observe que a mulher estava no meio, sozinha com Jesus. É óbvio que em volta de Jesus e a mulher estavam aproximadamente 250 pessoas, tá bom? Mas somente Jesus e a mulher ficou no meio da multidão, porque muitas pessoas não entendem, acham que ficou Jesus e a mulher sozinha. Não, Jesus e a mulher no meio e uma multidão de 250 pessoas aproximadamente ficaram em volta, tá? Observando aquele julgamento ali. E aquela mulher ficou até o final. Por que, pessoal, aquela mulher ficou até o final? Você sabe? Eu vou te explicar. A lei judaica diz o seguinte: quando um homem salvar uma mulher da morte, aquela mulher se torna serva daquele homem para sempre. Tá bom? Aí Jesus disse para ela: mulher, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Porém, a mulher não foi. A história diz que esta mulher é Maria Madalena, que acompanhou Jesus em todo o ministério de Jesus. Porque Jesus salvou aquela mulher da morte e aquela mulher se tornou uma serva eterna de Jesus. É por isso que você vê na história ela lavando os pés de Jesus, ela fazendo comida, tá entendendo? Porque ela se tornou uma serva eterna, uma vez que Jesus livrou ela da morte e agora ela se tornou uma escrava, né? Entre aspas, uma serva de Jesus eternamente. E ela passou a seguir Jesus em todo o ministério de Jesus. Ela recebeu perdão, ela recebeu graça e ela recebeu uma boa disciplina. Vá e não peques mais. Tá bom, pessoal? E a história diz que depois ela se casou com um bom discípulo de Jesus e se tornou uma grande missionária no cristianismo. Tá bom? Pessoal, eu quero louvar a Deus por você assistir este vídeo até o final. Não se esqueça de assistir a primeira parte. Também não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar aquele like e também adquirir este livro. Pessoal, eu gosto muito de ler a Bíblia Sagrada. Porém, eu comprei muitos livros, muitas Bíblias de estudo. E essas Bíblias e livros, às vezes, não tinham o conteúdo, ou seja, não tem o conteúdo que eu precisava em bases de conhecimento. Foi por isso que eu lancei este livro, com 700 páginas, tá bom, pessoal? Na verdade, é um dos melhores livros já publicados no Brasil. Porque os detalhes que estão aqui são derivados do hebraico, do aramaico, do grego, do latim, baseado também na história, na cultura, no ponto linguístico, idiomático. Então, pessoal, este livro é muito importante e contém aproximadamente 1000 detalhes que provavelmente você nunca ouviu falar. Já imaginou você lendo um livro desse e aprendendo detalhes que praticamente ninguém conhece? Seria muito importante para o teu ministério. Chega daquela pregação repetitiva, não é verdade? O povo precisa de coisas novas, porque a própria palavra de Deus diz que a ciência se multiplicaria. E a Bíblia é uma ciência de Deus. E ela está se multiplicando em sabedoria. E nós devemos acompanhar esse crescimento, ou seja, esse desenvolvimento, né, da Bíblia Sagrada. Portanto, adquira, tá bom? Adquira. Aqui do meu lado tem o número do meu celular, onde você poderá mandar uma mensagem de WhatsApp e adquirir este livro. Se você quiser saber mais sobre o livro, aqui no rodapé, ou seja, na descrição do vídeo, tem um link onde você poderá saber mais sobre este livro, tá bom? Que é um dos melhores do Brasil, tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Atenção, líderes e liderados, o livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos:
A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira? 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros? 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão? 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com o anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão? 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico? 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro? 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias, de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723.